Pastora, mas eu já estou conectado com Deus, isso é tão óbvio. Irmãos, muitas vezes nós achamos que estamos conectados com Deus, mas estamos conectados com a religião e não percebemos. O versículo 17 diz: então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha o que Ananias diz para ele, logo depois de obedecer Deus. Ananias não fala: ô Saulo, ô perseguidor, ô ex-cruel, porque a gente coloca logo um rótulo, né? Ex-assassino, ex-adúltero, ex-traidor. O que Ananias fala para ele? Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Paulo, até esse presente momento, irmãos, ele estava conectado com a religião, achando que estava conectado com Deus. O futuro de Paulo era ser assassino. Esse era o destino dele. Mas quando ele se conecta com o Deus vivo, tudo muda. O destino dele é destravado. O destino dele em Deus é mudado. E agora sim, ele está prestes, autorizado, liberado para caminhar no seu destino profético. Se conectar com a religião não vai te levar para o seu futuro. Pastora, como assim? Eu não estou entendendo. Eu venho à igreja todos os domingos. Pois é, eu quero te dizer, se o seu relacionamento com Deus se resume a vir à igreja todos os domingos, se resume a frequentar uma célula, se resume a dar talvez o seu dízimo, você ainda não entendeu que isso é muito pouco. Isso ainda é relacionar-se com a religião. Então, como pastora, que eu posso me conectar com Deus e não com a religião? É você avaliando como Deus afeta a sua maneira de viver. Como Deus afeta a sua maneira de viver? Como Deus afeta a sua maneira de se relacionar com as pessoas? De se relacionar com seus amigos, de se relacionar com os seus negócios. O quanto seus relacionamentos são afetados por Deus. Quando você está numa mesa para fazer alianças e negócios, Deus afeta você, e você só faz aliança que tem autorização de Deus, ou quando você está diante de uma mesa que vai negociar os seus interesses, aumento dos seus recursos, você coloca Deus de lado e acha que Deus não está vendo, e acha que deixa Deus de fora desse negócio. Deus não está em negócios. Pois é, quero te dizer que você acredita e até confessa a Deus, mas você não se relaciona com Deus. A maneira que Deus afeta a sua vida determina com quem que você se relaciona. Se você se relaciona com Deus ou você se relaciona com a religião. Como que você lida com seus filhos? Com paciência? Como que você lida ao exortá-los? Você é pedagógico, intencional? Como que você lida com o seu cônjuge? Com seus impulsos? Quando você está diante de uma situação desafiadora para você, o quanto você lança a mão das virtudes de Deus para agir diante dessas circunstâncias desafiadoras? Essa é a medida que nós podemos avaliar o quanto nos relacionamos com Deus ou com a religião. Quando você está diante de uma pessoa, foi cruel com você, mal com você, dá vontade de xingá-la, o que você faz? Você é dominado pelo seu impulso? Ou o espírito que habita em você
determina o que você vai dizer e você obedece, como Ananias obedeceu e chamou um perseguidor de irmão. Ou seu dedo é tão acusador, porque às vezes o nosso dedo é assim, né? A gente aponta tanto, mas aquele, nossa, olha como ele se veste, olha como ele fala, olha aquilo que ele usa. A gente julga tanto, a gente se coloca num lugar de acusador e não percebe que a gente está se conectando muito mais com a religião do que com o Deus de Paulo, o Deus que converteu Paulo. O que eu percebo aqui é que quando o futuro de Paulo é destravado, Deus toca logo na visão de Paulo. Isso para mim é profético. Essa visão fala de transformação, de mudança. Versículo 8 diz: então se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Deus tocou na visão de Paulo para curar o coração enrijecido da religião. Muitas vezes Deus precisa tocar na nossa visão para curar o nosso coração, que é enrijecido pela religião, que faz com que a gente seja mais analítico, julgador, menos perdoador, menos amoroso, menos compassivo, menos misericordioso. E é por isso que muitas vezes Deus precisa curar a nossa cegueira. Deus precisa curar a nossa maneira de ver o outro. Provérbios 29, 18, parte A diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Tem outra versão que diz: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas. Mas quando atentam para o que Ele revela, são mais abençoados. Se você se decidiu por Jesus, mas a tua visão de mundo não mudou, eu quero te dizer, você continua se relacionando com a religião. Se você decidiu por Jesus e o seu centro de urgência em pregar o Evangelho, em anunciar o amor de Deus, não grita dentro de você, quer te dizer, você está se relacionando com a religião. Se você sabe que você carrega o que existe de mais poderoso dentro de você, a paz de Cristo, o amor de Cristo, e você não consegue transbordar esse amor na vida de alguém, eu quero dizer, você está conectado com a religião. Sabe, mas nessa manhã, o Senhor, Ele quer nos curar, Ele quer tocar na nossa visão e nos curar o nosso olhar, nossa maneira de ver e viver o Evangelho. Deus quer que a gente olhe para o reino dEle e se relacione com Ele da maneira dEle. Amém, irmãos? Deus quer que você tenha o olhar dEle para as pessoas. Deus quer que você compreenda que não existem pessoas que não sejam alvos do seu amor, que não há casos perdidos para o Senhor. Como que você se relaciona com Deus? Pedindo só para você, para sua família, protege meus filhos, me dá, Senhor, os bens, me dá saúde, me dá, Senhor, amor pelos meus. Talvez essa seja a maneira mais egoísta da gente se relacionar com Deus. É a maneira quando a gente só pensa na gente. Mas o Senhor está hoje reunindo a sua igreja para conectar a sua igreja ao seu futuro. E o futuro que Deus tem para você não é um futuro de compromisso com a religião, mas é um futuro de compromisso com o Deus vivo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus vive, e Ele vive para dar acesso a Deus a todos aqueles
que vierem para Deus. A segunda coisa que acontece quando a gente se conecta é que a gente obedece o comando de Deus. Primeiro Deus toca na visão de Paulo. Depois Deus olha para ver o que o Paulo faz com isso. E Paulo obedece. Diz o texto, versículo 6, que diz que ele se levanta e entra na cidade e vai se conectar agora com a direção que Deus deu para ele. Sabe, a obediência vai abrir portas para você. O que Deus fala para Saulo é o que Saulo fala. Aliás, não somente Saulo, Ananias também. Porque Deus estava falando com um numa ponta e estava falando com o outro na outra. Percebe como Deus, Ele é um Deus de conexões. E o reino de Deus é um reino onde pessoas se conectam para se moverem em um propósito. E é isso que Deus faz. E Paulo, ele obedece. Ah, queridos, é lindo ver que quando a gente se relaciona com Deus, a nossa visão de reino é transformada. A gente não pensa no que Deus pode fazer por nós. A gente pensa no que nós podemos fazer por Ele. A gente não pensa no que o reino de Deus pode fazer por nós. A gente pensa no que nós podemos fazer no reino de Deus. Se você pensa muito mais no que Deus pode fazer por você, pode ser que você esteja se relacionando com a religião sem perceber. Mas essa manhã o Senhor está nos chamando para um relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro, de conexão com o céu.